Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós somos agraciados nesta celebração de hoje com essa liturgia da palavra, que nos dá a oportunidade de contemplar a misericórdia de Deus de uma forma que serve a abraçar a nossa vida por inteiro. Por inteiro. Não apenas algo que eu gostaria de fazer Deus abraçar, ou seja, eu gostaria que Deus abraçasse, mas ser abraçado completamente pelo Senhor. Nós contemplamos o Evangelho que nos traz a cena da pecadora, da adúltera, surpreendida no seu pecado e levada diante de Jesus. Jesus sai do Monte das Oliveiras, conhecido nosso, porque afinal de contas é ali que Jesus vai iniciar a sua paixão. Ele sai do Monte das Oliveiras e volta para o templo bem cedo. E lá as pessoas começam a chegar, começam a vê-lo e se reunir ao seu redor, e Jesus vai ensinando, como ele sempre fazia. Os fariseus, os mestres da lei, esses homens letrados, esses homens de poder, esses homens que pretendiam ter o domínio sobre as consciências, sobre a própria religião e a religiosidade do povo, eles encontram uma oportunidade talvez única de finalmente fazer Jesus cair numa armadilha nossa, de finalmente colocar ele em maus lençóis, de desmascarar esse mestre da Galileia para que todo mundo veja que, na verdade, ele é uma farsa. E tem uma mulher que foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés era clara. A lei de Moisés já trazia a condenação, a sentença. As pessoas, o homem e a mulher surpreendidos em adultério, eram réus de apedrejamento. Aqui eles levam apenas a mulher, mas a lei de Moisés é clara. O homem e a mulher, ambos surpreendidos em adultério, deveriam ser apedrejados, porque assim se purificaria o povo daquele mal, daquele pecado. Eles tomam apenas a mulher, pegam a mulher e levam diante de Jesus, para colocar Jesus em maus lençóis, para colocar Jesus numa armadilha. E ali, aquela mulher jogada aos pés de Jesus, eles não têm um pingo de compaixão. Não só porque eles estão dispostos a matá-la, mas por tudo aquilo que envolve este momento. A mulher, não apenas ela está sofrendo da vergonha e da angústia de ter sido pega numa situação como aquela, como ela sabe qual é a consequência. A lei é clara, não tem um recurso, não tem uma outra possibilidade, ela já está morta. Aquela mulher ali já está morta. É uma questão agora de minutos, e ela sabe disso. Só que, não contentes de que ela tivesse essa certeza, eles ainda vão humilhá-la arrastando essa mulher pelas ruas até chegar no templo, para depositá-la aos pés de Jesus, jogá-la no chão aos pés de Jesus. E ainda usá-la como instrumento, como uma isca, para pegá-lo em alguma palavra dita mal. Não tem um pingo de compaixão daquela mulher que já sabe que vai morrer, que já sente o gelo da morte, aquela mulher ali, e não tem dó de usá-la como instrumento, friamente, para poder nos desforrar de um desafeto, para poder humilhar uma outra pessoa ainda. Afinal de contas, por que não matar 2 coelhos, então, já que temos a possibilidade? Perceba a crueldade, perceba a maldade desses homens, que assim agem, que assim fazem. Então jogam aquela mulher na frente de Jesus e fazem a pergunta. Mestre. Quando eles querem, eles chamam Jesus de mestre. Quando eles não querem, chamam ele de Beelzebu. Mas nessas horas é mestre, bom mestre, mestre sábio. Moisés, na lei, mandou que nós apedrejássemos mulheres como esta,
surpreendida em adultério. E o que o Senhor diz? Olha a contraposição. Moisés diz. E você o que diz? Qual era o plano? Se Jesus disser, vai lá e apedreja ela mesmo. Moisés mandou, pode apedrejar. O que aconteceria? Não, então, depois poderíamos falar, vocês que são pecadores, chega perto dele, não. Essa conversa de que ele veio para os pecadores é conversa fiada. Você viu a adúltera? Você viu aquela mulher lá? Passou apertado, morreu mesmo. Ele mandou matar aquela mulher, você viu? E se ele disser, não é para apedrejá-la, tadinha, deixa ela viver. Olha que absurdo. A lei de Moisés é tão clara. A lei de Moisés é específica sobre isso. Como assim? Como pode vir de Deus alguém que é a favor do pecado? Como pode vir de Deus alguém que simplesmente diz que o pecado não tem problema nenhum, pode deixar? Então, na cabeça deles, era a chance perfeita. Não podia perder aquela oportunidade. Colocam a mulher diante de Jesus, fazem a pergunta capciosa, e Jesus simplesmente não dá atenção para eles. Jesus recebe a pergunta, ajoelha no chão, se inclina, escreve no chão. O que Jesus escreveu é um mistério até hoje. Ninguém nos falou. No Evangelho não tem. Os exegetas, os estudiosos da Bíblia, tentam imaginar um monte de coisa, mas ninguém sabe o que Jesus escreveu no chão. Então, se você quiser saber, você vai ter que ir para o céu e perguntar para ele. Então, batalhe, porque aí quando você chegar lá no céu, fala, então, primeira coisa, Senhor. Primeiro, obrigado. Segundo, o que você escreveu lá naquela hora, lá que ninguém nunca falou para nós? Jesus escreve no chão, e aqueles homens ficam irritados, porque, e aí? Nós estamos aqui com uma situação, todo mundo esperando, toda essa multidão aqui aguardando uma resposta, e ele nada. Insistem. E aí, então, o Senhor se levanta e responde. Mas quem responde é a sabedoria divina. Quem responde é a palavra de Deus, a palavra vivente de Deus, o verbo pelo qual tudo foi criado, o verbo da vida, o verbo que gera a vida, que guarda a vida, que protege a vida, o verbo que vence a morte. Esse foi o que se levantou para responder. E a resposta de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ao dizer isso, nosso Senhor, Ele não está dizendo que não tem problema o que ela fez. Jesus não está do lado do pecado, nunca esteve. Pelo contrário, Ele veio justamente para vencê-lo. Nosso Senhor, naquela circunstância, Ele não se coloca do lado do pecado, se coloca do lado do pecador. Mas apenas daquela mulher, naquela circunstância que ela vive? Não. De todos os pecadores. Se coloca Jesus a seu lado, para resgatar. Aqueles homens queriam apedrejá-la por um pecado que ela cometeu. Mas a grande pergunta que faz Jesus, que a lei de Moisés não era perfeita, Jesus veio para trazer a perfeição. A grande pergunta que Jesus faz: sim, ok, vocês vão condená-la, vocês vão destruí-la, vocês vão matá-la por um pecado que ela cometeu. Mas vocês acham realmente justo que vocês, pecadores tão quanto ela, vocês sejam seus algozes? É realmente justo que alguém que tem pecado condene um pecador pelo seu pecado? Porque então o certo seria que todo mundo se matasse uns aos outros. Que todo mundo se condenasse uns aos outros. Porque quem aqui não tem pecado? Pergunta Jesus. Quem realmente aqui não tem pecado? E nosso Senhor está mostrando que a realidade do pecado, ela está infelizmente na vida do homem. E que não é a morte, não é a destruição, não é a revolta, não é o ódio que vai vencer o pecado. O que realmente consegue vencer o pecado é a única realidade com tamanha força, que é o amor. O amor consegue vencer o pecado. Só o amor consegue vencer o pecado de fato.
E então aquela mulher que está ali esperando pela morte, esperando o desfecho daquela situação, vê os seus acusadores soltando as pedras no chão e saindo, um por um. Começam os mais velhos, natural, porque quanto mais idade, pelo menos naturalmente deveria ser assim, quanto mais idade, mais sabedoria, mais prudência. Os mais jovens são mais impetuosos. Ainda fica esperando para ver se alguém vai jogar uma pedra para começar. Mas depois até eles são convencidos de que nada daquilo está certo, deixam as pedras e se vão. E vai dizer o evangelista Lucas, todos se foram, o evangelista João, melhor dizendo, todos se vão e fica apenas Jesus, com a mulher na frente dele. Agora sim, agora é a hora de resolver o problema. Agora é a hora de resolver a questão dela. Primeiro o Senhor resolveu a questão deles. Agora Ele vai resolver a questão dela. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Eu pelo menos, dá para sentir a emoção da mulher respondendo Jesus. Lembremos, ela já estava morta. Se nós quisermos tomar e parafrasearmos o evangelho do domingo passado, ela estava morta e voltou a viver. A sentença já era clara, ela já estava só esperando. Estava morta, mas agora está viva. E agora ela vive. Ninguém te condenou? E ela emocionadamente, com certeza, responde para Jesus: ninguém, Senhor. Ninguém. Só que, olhando aquilo que Jesus disse, uma conclusão é óbvia. O que Jesus disse: quem não tiver pecado, pode. Quem não tem pecado, pode condená-la. De todos que estavam ali, quem então poderia condená-la? Jesus. Jesus podia condená-la. Primeiro, ele é sem pecado. Segundo, ele é Deus. Jesus podia condená-la. Jesus fala com ela, ela responde a Jesus, e a resposta de Jesus: eu também, eu que posso, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Diante desse encontro de Jesus com essa mulher, nessa circunstância, é essencial que nós, todos nós, pobres pecadores, nos coloquemos na mesma circunstância, na mesma posição. Todos nós somos réus dos nossos pecados diante de Deus. E aqui uma preocupação e uma atenção, melhor dizendo, que nós devemos ter. Por algum motivo que eu desconheço, mas ao longo dos anos, das décadas, dos séculos talvez, foi se criando uma mentalidade muito sutil no meio do povo de Deus. Isso eu falo de todo canto do mundo. Uma mentalidade muito sutil no meio do povo de Deus, de que pecado é só aquele monstro de 7 cabeças. Então o que é pecado? O pecado é fazer um negócio horroroso. Aí não, aí pelo amor de Deus. Então, quantas vezes eu na minha vida de padre, vai para 13 anos de padre agora. Quantas vezes nas confissões, em tantos lugares, o que eu escuto é: padre, eu não tenho pecado. Assim, graças a Deus, eu estou muito bem. Porque eu nunca matei, nunca roubei nada de ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Só? Então todo o resto eu posso fazer. Contanto que eu não mate, não roube e não queira o mal de ninguém, está ótimo. Então essa mentalidade, nós temos que ter cuidado para que ela não seja a nossa. De realmente acreditar que pecado é apenas um crime hediondo. Sendo que, na verdade, o pecado nada mais é do que a ofensa contra Deus, pela minha desobediência, aquilo que é a sua santa lei, que me diz aquilo que é o certo a ser feito, aquilo que é bom. O pecado, existe o pecado grave, que são os pecados diretamente contra os 10 mandamentos.
Mas existem também os outros pecados, que nós chamamos de pecados leves. Mas porque o pecado é leve, não quer dizer que ele não possa fazer um grande mal. Então, imagine uma coisa aqui. Vamos pegar um exemplo, uma coisa que eu, quando era moleque, eu tive. Você vai no médico, você está com dor de cabeça, a dor de cabeça não passa, os sintomas e tal, aí você vai no médico, aí o médico descobre lá. Não, o problema é que você está com uma leve meningite. Meningite, todo mundo sabe, é um negócio embaçado. Você está com uma leve meningite. Você recebe um diagnóstico desse e fala, é leve? Então tá bom, doutor, obrigado. Então, quando ficar grave, eu volto. Pode ser? Quanto tempo mais ou menos você acha que demora para ficar grave? Quem vai fazer isso? Ninguém. Claro que eu sei que a meningite ela pode me matar. Ela é leve, graças a Deus, e descobri enquanto ela é leve. Porque aí então quer dizer que eu posso cuidar para que ela não fique grave. Exato. E é isso que nós falamos sempre, sempre aqui. A fé tem que ser algo concreto da nossa vida. Não pode ser uma ideia. Ela tem que ser a nossa vida concreta, moldada pela fé. Se eu tenho uma preocupação tão grande com uma doença leve, por que eu não vou ter preocupação com o pecado porque é leve? Aquilo que é pecado, independentemente do que for, eu tenho que extirpar da minha vida. Eu tenho que afastar da minha vida. Eu não posso permitir que o pecado habite no meu coração. Porque se ele habitar, por menor que ele seja, ele sempre vai trazer seus amigos e companheiros. Outro exemplo que eu já dei aqui anteriormente, só para a gente lembrar. Se uma pedra cai em cima de você, uma pedra assim de 5 centímetros, ela cai em cima de você, ela te mata? Não. Ela caiu ali de cima da casa, caiu na sua cabeça, te matou? Não matou. Agora cai 10.000 pedras, essa aqui, em cima de você. Você fica soterrado embaixo de 10.000 pedrinhas. Vai morrer. Mas uma coisa é o pecado. Não é porque eu não faço coisas horrorosas que eu não estou caminhando para elas. Por deixar que no meu coração os pequenos pecados determinem o meu comportamento, a minha vida, o meu estado de ser. Eu preciso vencer o pecado, efetivamente vencer o pecado no meu coração. E esse é o convite que o Senhor nos faz. O Senhor nos faz um convite de uma vida nova. O Senhor nos faz o convite de olhar para a nossa circunstância e nos enxergarmos dentro desse evangelho. Também nós, pela nossa circunstância de pecadores, a nossa condição de pecadores, também nós um dia nos colocamos aos pés de Jesus, diante daquele que é o único que poderia nos condenar. E sabemos que ele poderia nos condenar. Mas nós nos encontramos com aquele que está ali todo misericórdia para conosco. São Beda Venerável, que é um santo, um escritor muito importante da Idade Média, ele tem essa expressão que depois o próprio Papa Francisco vai usar, que é ele explica, ele define que naquele momento em que só está a pecador e Jesus, ali está a mísera, a mulher na sua miséria, a mísera e a misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia porque Ele desce na nossa circunstância. Ele desce, mesmo no nosso estado do pecado. Ele vai ao nosso encontro e nos resgata. Deus não tem medo. Deus não tem nojo de nos resgatar dos nossos pecados. Ele vai onde estamos nós. Como no Evangelho do Bom Pastor, que vai buscar a ovelha perdida no meio do deserto. Jesus, ele desce aonde estamos nós. Como eu posso olhar para a cruz de Cristo e duvidar que Deus pode fazer qualquer coisa para me resgatar? Não tem como, porque mais do que isso, é difícil de imaginar. Algo mais doloroso, mais humilhante, mais dramático do que a cruz do Senhor. E, no entanto, lá está Ele. Lá está Jesus. E o objetivo de Jesus não é se tornar famoso. O objetivo de Jesus não é se tornar importante.
O objetivo de Jesus é simplesmente resgatar eu e você para o reino de Deus. Só. De forma simples. Só isso que o Senhor deseja. Essa é a misericórdia de Deus. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer que ele busca, se esforça, corre para alcançar Cristo. Com a sua vida, com o seu esforço, com o seu abraçar da vida nova em Cristo. Ele deseja alcançá-lo. Porque um dia foi alcançado por ele. O que foi a vida de Paulo? Paulo, um homem importante do seu tempo, na sua sociedade, um homem de relevância, um homem que tinha tudo que alguém poderia querer. Tinha prestígio, as pessoas gostavam dele, ele era o melhor aluno da escola que ele fazia com o seu mestre, o mestre mais sábio é o que ele tinha dinheiro, ele tinha a cidadania romana, que era uma coisa que quase ninguém tinha, porque foi comprada. Ele tinha tudo que alguém poderia desejar. Só que aí ele, tão ardente no desejo pelas tradições dos seus pais, ele começou a perseguir os cristãos. Então vou perseguir esse povo aí. Esse povo que fala que esse Jesus ressuscitou, que esse Jesus aí é Deus, eu vou matar esse povo tudo. E lá vai Paulo perseguir os cristãos. E justamente ele perseguindo os cristãos, Paulo não está no templo rezando. Paulo não está numa peregrinação. Paulo não está fazendo uma novena. Paulo está no caminho de Jerusalém para Damasco, para chegar lá e bater em todo mundo, e prender todo mundo, e arrastar todos os cristãos que ele puder, pelo pescoço até Jerusalém para serem julgados, castigados, açoitados e jogados na prisão. É isso que Paulo está indo fazer. Essa é a ideia dele. Os Atos dos Apóstolos diz, ele só respirava ódio contra a igreja de Deus. Ali está Paulo, esse é o destino dele, é isso que ele está querendo fazer. Nesse caminho, Jesus encontra Paulo. Nesse caminho o Senhor aparece, resplandece, Paulo cai ao chão, fica cego e fala com Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, que você está perseguindo. Dali, então, ele vai rezar, ele vai receber a imposição de mãos de um discípulo de Jesus, vai recuperar a vista e vai ser batizado. Deus foi ao encontro de Paulo, onde Paulo precisava ser encontrado. Quando a gente escuta São Paulo, na segunda leitura, a gente consegue sentir a gratidão de Paulo, né? A gratidão de São Paulo. Eu fui encontrado por ele. Eu fui alcançado. Eu estava fugindo, eu estava correndo, eu estava lá na frente. E o Senhor correu mais do que eu e me alcançou. E o Senhor foi onde eu estava indo e me trouxe. Fui eu alcançado por Cristo. Claro, existem muitas circunstâncias, já falamos sobre isso anteriormente. Existem as pessoas que sempre estiveram na caminhada com Deus. Que desde criança vão à igreja, fizeram toda a catequese, receberam os sacramentos, participaram de tudo, viveram tudo. Desde sempre estão aí na fé. Bendito seja Deus. Isso é um milagre do poder de Deus na vida dessa pessoa. Porque a preserva, a guarda, a protege, a conduz. Que Deus seja bendito pela vida dessas pessoas. Mas também existem aqueles que por muito tempo, ou por algum tempo, estiveram longe, distantes. Pessoas que experimentaram o que significa não ter Deus e viram quanto é triste. Pessoas que queriam o mundo inteiro e viram depois que não valia nada. Pessoas que vivem a experiência de Paulo, viveram a experiência de Paulo como ele narra na segunda leitura. Hoje eu olho para tudo o que eu tinha e tudo que eu poderia ter e considero tudo lixo. Tudo isso que eu tinha e tudo que eu podia ter conquistado e um saco de lixo ali fora esperando o lixeiro, para mim é a mesma coisa.
Isso por quê? Porque não vale nada aquilo? Não. Mas diante de Cristo, diante da riqueza que é estar com Jesus, não vale nada. É menos do que pó e areia. A experiência de encontrar-se com Jesus, porque foi encontrado por Ele. Essa experiência marca o coração de uma pessoa, porque você experimenta que a vida não tem sentido se não tiver Jesus. E de fato não tem. E às vezes o Senhor vai mandar alguém para resgatar, mandar alguém para puxar, mandar alguém para trazer, mas isso tudo nada mais é do que a misericórdia de Deus. Porque Deus sabe onde Ele precisa buscar cada um. E Deus não tem dó de ir até lá. E como dizia, Deus não tem nojo de ir onde eu estiver para me resgatar do meu pecado. Isso é misericórdia. Misericórdia de Deus não é dizer para a pecadora, agora pode ir, está tranquilo, viu? Liga para eles não. Liga para eles não. Tá? Você é muito gente boa, eu gosto muito de você. Isso não é misericórdia. Isso é um pamonha. Isso não é Deus. Onde está a misericórdia? Vencer o pecado. E é o que Jesus faz. Primeiro que Ele vence o pecado daqueles homens. Primeiro Ele vence o pecado daqueles homens. Orgulho, prepotência, arrogância. Vence aquele pecado. Depois de tê-lo vencido, agora eu vou vencer o seu. E Jesus primeiro dá a ela a vida. Nem eu te condeno. Ninguém vai te condenar. Primeiro Jesus dá a ela a vida. Depois que Jesus dá a ela a vida, agora Ele puxa ela para a vida. E como faz isso o Senhor? Vai, pode ir. E de hoje em diante não volte mais a pecar. Sem essa parte do Evangelho, todo o resto não serve para nada. E é justamente isso que o mundo quer. Ele quer que nós acreditemos numa misericórdia de Deus, que passa a mão na nossa cabeça e a gente pode fazer o que quiser. É só você não fazer nada assim muito exagerado, sabe? Mas se você for só devagarinho, só na maciota, pode. Se você fizer escondidinho, pode. Se você não fizer um negócio muito grande, não tem problema não, você vai só controlando depois. E isso é a misericórdia que o mundo prega, porque o mundo quer a nossa morte. O mundo quer a nossa ruína. Deus quer a nossa vida. Por isso Ele diz à pecadora, então muito bem, vai, agora você está viva. Vai e não volte mais a pecar. Não tem como eu me aproximar de Deus e viver a experiência da vida nova em Cristo se eu não quiser romper com o pecado. Porque se eu não quiser romper com Ele, eu vou abraçá-lo. E se eu abraçá-lo, como poderei abraçar a Deus? Por isso a necessidade de uma conversão constante, profunda, que a nossa vida alcance a Cristo, que a nossa vida alcance o Senhor, porque todos nós já fomos alcançados por Ele. Porque independentemente se eu vivi uma vida distante de Deus e voltei, ou se eu sempre estive com Ele, não importa se eu sou o filho mais novo ou o filho mais velho do Evangelho do domingo passado, para todos, em todos, há a necessidade da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos encontrar-nos com essa misericórdia. E todos nós fomos alcançados por essa misericórdia. Portanto, a nossa vida deve ganhar uma outra roupagem, uma outra forma, a forma de Cristo, a forma de Jesus. O que isso significa para você? É a pergunta final dessa nossa reflexão. O que isso significa para você? Eu não vou dar a resposta, claro. Eu só vou dar a pergunta. Mas é necessário você refletir. Diante desse Evangelho, lembre-se, ali aos pés de Jesus está você também. Se você não enxerga isso, é muito grave. E é triste também. Porque não há pior cego do que o que não quer ver. Você está ali também. Todos nós estamos ali também. A gente não precisa trair ninguém para estar naquela situação, porque já traímos tanto a Deus.
um amor maior que o mundo poderia nos dar, e nós temos coragem de trocá-lo por coisas pequenas. Então, se é questão de traição, pode ficar tranquilo, traímos já. Mas traímos um amor maior. Aquele que o mundo não consegue conter. Estamos ali também nós. Então, o que isso significa para a nossa vida? Para cada um. O que quer dizer para mim? Eu estar ali aos pés de Jesus. E escutar do Senhor, Ele dizendo que agora eu tenho a vida de novo. Que Ele me dá a vida de novo. E o que significa o Senhor dizer para mim? Então agora, vai em paz. Só que não volte mais a pecar. Não abrace mais o pecado. Não volte mais àquele lugar. Não fale mais com aquela pessoa. Não tenha mais aquele comportamento. Não use mais aquela coisa. Não tire mais aquela foto. Não volte mais a falar daquele assunto. Não se encontre mais para conversar naquela situação. Não volte, não faça. Não faça. O pedido de Jesus para nós é realmente abraçar a vida nova no Senhor. É a vida nova que está em Cristo. Essa é aquela que nós devemos buscar. São Paulo, ele nos dá uma dica muito importante. Ele diz, eu hoje, ele falando de si, eu hoje esqueço o que ficou para trás. Não importa mais o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde eu estava, qual que era o motivo, se tinha motivo ou não motivo, não me importa. Eu esqueço o que fica para trás. O que me interessa agora é o que está para frente. E o que está para frente é Jesus. Me interessa Ele. Se nós temos esse ímpeto, nós vamos alcançar. Porque ninguém precisa ficar carregando o peso dos próprios pecados que já foram perdoados por Deus, que já foram libertos pela misericórdia. Não precisa. Se já foi perdoado, se já foi liberto, se a graça de Deus já te foi dada, louvado seja Deus, esquece. Acabou, fica para trás, olha para frente. O diabo não vai parar de tentar lembrar você. Ah, você está indo na igreja, é? Bonito para sua cara, né? Rapaz, se o padre soubesse o que você já fez, ele não deixava você nem entrar pela porta. Se o padre soubesse o que você já fez, eu duvido que ele te dava a comunhão. Que esse espírito imundo seja expurgado do meio do seu coração. Em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. Se você foi perdoado, se você se arrependeu e foi aos pés de Cristo e pediu a Ele misericórdia, acabou. Deixa isso para lá. Acabou esse pecado, acabou essa história. O que importa agora é que está para frente. A história conhecida, que imagino que todos conheçam talvez, mas vale a pena lembrar, a história na vida de Santa Faustina, quando ela, tendo as visões de Jesus misericordioso, então ela via Jesus, e Jesus falava com ela. E aí ela recebia as mensagens, e Jesus pediu uma coisa para ela fazer. E aí ela precisava da autorização do bispo. Então ela foi até o bispo e contou para ele. Aí o bispo escutou, só que não acreditou muito nessa história não. Falou, freira vendo Jesus tem uns montes. Então será que realmente é verdade o que a senhora está vendo? Ele ficou pensando. Aí ele falou assim, tá bom, irmã, vamos fazer o seguinte. A senhora volta para o seu convento, tranquilo. A próxima vez que Jesus aparecer, a senhora pergunta para ele, então, o bispo me pediu para perguntar para o senhor, que o senhor falasse os pecados que ele confessou na última confissão. Aí o bispo pensando, se Jesus falar, se ela acertar, é porque é ele. Tá bom. Jesus apareceu, ela fez a pergunta e voltou para o bispo. Seu bispo, Jesus me apareceu novamente. É mesmo? Que coisa boa. A senhora fez aquela pergunta que eu lhe pedi? Fiz sim, senhor. Então, muito bem, irmã, quais foram os pecados que eu confessei na minha última confissão? E a santa disse para ele, Jesus me disse que não lembra.
A gente vai ficando velho, né? Jesus disse que não lembra, porque a misericórdia apagou esses pecados. E por que isso toca? Em primeiro lugar, porque eu fui tocado. Pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, eu como padre, a coisa mais triste para um padre, com certeza, é ver um filho de Deus ainda amarrado pelo pecado. É a pior coisa. Por isso que a gente fala tanto de confissão. A importância de se arrepender, de confessar, de abraçar a vida nova em Cristo. Porque o que mais ele precisa fazer? Já fez tudo por nós. É isso que importa, sermos de Jesus. E a gente vê as pessoas tristes, abatidas, desanimadas, mas é porque não encontraram o amor de Deus. Nós precisamos desse amor. Sem esse amor, para que viver? Essa mulher do Evangelho, para que ela continuar viva? Para voltar a fazer a mesma coisa, se não fosse para encontrar o amor de Deus? Portanto, irmãos, pedir ao Senhor que no nosso coração Ele faça crescer o seu amor, Ele nos ajude a alcançar essa estatura de Cristo, essa maturidade do Senhor, abandonar aquilo que nos afasta de Deus e abraçar a vida nova que está em Cristo, que vem para nos salvar. Ele não tem nojo de descer onde estamos e nos resgatar com a sua misericórdia. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Amém. Vamos ficar de pé e professarmos nossa fé.